Boa noite. São vários os eventos literários que acontecem o ano inteiro no Brasil. Feiras, festas, bienais, congressos, jornadas, entre outras modalidades. Em todas, há a preocupação básica como fortalecer o mercado editorial, proporcionar encontro entre escritores e o público leitor, revelar novos autores, estimular o interesse pela leitura, aquecer as vendas, discutir a interface entre literatura e outras linguagens como cinema, televisão, música e teatro. No período de 1 a 4 de setembro, é a Praia de Porto de Galinhas que abre as portas para a realização da segunda FLIPO, Festa Literária Internacional de Ipojuca. O evento deste ano homenageia os escritores Marcos Acioli, Cláudio Aguiar e Ernesto Melo e Castro. Serão debatidos assuntos como literatura e mudança, literatura e contracultura e o tema Ler para Transformar o Mundo. O programa Opinião Pernambuco de hoje destaca a programação da FLIPO, mas também aborda várias questões relativas à difusão da literatura em Pernambuco. Para a mesa, convidamos Alexandre Santos, curador e coordenador da FLIPO, Festa Literária Internacional de Ipojuca. Marcos Acioli, poeta. Sérgio Santos, fundador do movimento social Periferia e Cidadania. Bem, Alexandre, antes de falarmos especificamente sobre a programação da FLIPO, eu queria que você falasse qual a importância, na sua visão, de eventos literários que promovem, né, a literatura. A exemplo da própria FLIPO. Nós entendemos que quanto maior for o contato do público com a leitura, com o escritor, nós vamos ter assim, uma maior difusão daquilo que nós entendemos como sendo uma coisa fundamental da cultura, que é fazer com que as pessoas aprendam a pensar e a ver o mundo por olhos mais translúcidos, por ver o mundo de forma mais clara. E aí nós entendemos que quanto mais, melhor. Nós temos 52 semanas no ano e nós temos apenas algumas que são ocupadas com eventos literários. Nós imaginamos que os escritores, os produtores culturais poderiam aproveitar e fazer em cada fim de semana um evento diferente, de modo que sempre as pessoas pudessem ter um canto para ir e ter o contato com quem escreve, com quem lê e fazer do livro da leitura uma grande festa nacional. Então, mesmo tendo aqui o Festival de Recife, que a Prefeitura realiza, uma Fliporto, uma Bienal que acontece a cada 2 anos, você acha que tudo isso ainda é muito pouco? É muito pouco, sim, claro. Nós temos 130 cidades no estado, nós temos 52 semanas. Podia haver um evento literário cada semana em cada cidade. Quanto mais, melhor. Isso é feito escola. Quanto mais, melhor. Quer dizer, nós não podemos imaginar como sendo saudável aquela eventual competição que existe entre eventos. Na realidade, mas existe, né? Existe, infelizmente existe. Mas eles são complementares. Quer dizer, a pessoa que vai num evento literário, ela pode ir no outro. Não para ver qual é o melhor, mas poder se servir de cada um dos dois, cada um deles que acontece, de modo a ficar melhor para si própria, para que ele possa ver melhor o mundo. Quem lê, compreende melhor o mundo. Naturalmente, eu falo assim da literatura, mas isso vale para todas as artes. Então, nós torcemos para que haja uma compreensão, não apenas da sociedade civil, mas também da sociedade governamental, de que quanto mais melhor. Cultura talvez seja o melhor caminho para que as sociedades alcancem aquilo que chama-se felicidade social. Ficou uma pulga atrás da orelha quando você falou que há uma competição entre eventos. Eu queria entender melhor que tipo de competição, que interesse está por trás dessa competição. Mas vamos primeiramente agora para Marcos dar o posicionamento dele. Marcos, esse tipo de evento é realmente importante para o escritor? Muito importante. Primeiro que o escritor escreve só, ele vive só, ele é um solitário, que quer ser solidário e é solidário na sua solidão. E esse trabalho de Alexandre, principalmente, é uma espécie assim de interiorização da cultura. É uma maneira de levar a cultura a quem vive mais isolado do que na cidade. Então, eu acho fundamental esse tipo de trabalho, porque você começa a interagir exatamente com quem está à margem, com quem está do outro lado. Então, às vezes não tem oportunidade. Eu recordo uma vez, não vou me alongar nisso, mas era no Acre, apareceu lá uma reunião e disseram, não, vamos conhecer um poeta. Não conheciam nenhum poeta no Acre. O Acre, acredito que exista muito outro hoje, mas não tinha nenhum poeta. Foram ver um poeta.
Eu me senti uma coisa muito estranha, feito uma ritorri com um bicho estranho ali naquele meio. Olha, Marcos, você falou solidão, disse que o escritor é um ser solitário. E a palavra solitário, aí, pelo que você coloca, me parece que ela tem múltiplas visões, né? Ela é polissêmica. É solitário enquanto escreve, mas ele seria um ser solitário também do ponto de vista de transformar essa sua obra num produto mercadológico e ele não teria essas ferramentas e por conta disso que passa a depender dos eventos? Seria mais ou menos isso? Sim, porque ele quer ser solidário. A literatura é extremamente solidária. Ela precisa chegar, o que ele escreve precisa chegar. A dificuldade é ele fazer isso. É preciso sempre uma demanda, uma ajuda, uma pessoa que... A televisão, o jornal, o rádio, né? As pessoas que trabalham com isso é que conseguem divulgar, conseguem tirar o autor, digamos assim, do seu poço para colocar ele um pouco ao nível da água. Nessa sua solidão, o autor é sempre percebido ou muitas vezes ele escreve e a obra não consegue chegar por falta dessa interface com os meios, falta uma mediação entre o que ele produz e o objetivo final, que seria de chegar a um público leitor? Eu acredito, eu próprio sofro isso. Eu já publiquei 14 livros, escrevo poesia, mas agora eu tenho muito mais livros do que esses 14 que publiquei, inéditos. Eu, como uma tara, acordo às 5 horas da manhã, tem um pensamento de Schoenberg muito bom. Ele disse: eu hoje permiti que o sol se acordasse depois de mim. Então, você acorda antes do sol, e se o dia for meu, eu estou morando em Itamaracá, os dias têm sido meu, eu posso escrever até a noite. Então, isso é uma solidão, mas é uma solidão muito alegre, porque você vai lidando com as palavras, você vai lidando com a sua invenção em si. E depois, quando isso chega ao público, você tem realmente, vou usar o termo próprio, uma recompensa. Sérgio, você faz muito esse papel, que é o papel de mediador, né, entre o que é produzido pelo escritor solitário e o público leitor. Poderia falar um pouco sobre esse seu trabalho? Nós fundamos um movimento social chamado Periferia e Cidadania, que tem como objetivo levar ações de cidadania para a periferia. Dentre elas está o estímulo à leitura. No ano passado, eu participei de algumas feiras em Pernambuco e verifiquei que o público da periferia não estava inserido nessas feiras. E aí durante a feira, caminhamos e aí fiquei preocupado, porque o público que eu trabalho é o público da periferia, e aí reuni algumas pessoas, alguns voluntários, e no ano passado, em dezembro, fizemos a primeira edição da Feira Literária da Periferia, a FLIPER, que tem como objetivo estimular os leitores, cordelistas, poetas da periferia. E também homenagear esses escritores e poetas da periferia. Então, o nosso homenageado ele é do local onde a feira é apresentada. E é uma feira que também levamos oficina de cordel, poesia, xilogravura, lançamento de livros, sarau poético. E é bem interessante, porque, por exemplo, ano passado com o Alexandre Santos, a gente teve a oportunidade de levar o seu Manuel, que é um presidente da Associação de Moradores lá de Nova Olinda, que tinha um livro escrito há 16 anos na gaveta. E ele viu, através da Feira Literária da Periferia, a oportunidade, né? E aí a gente levamos ele para a UBE, lá apresentamos ao Alexandre, apresentou aos demais escritores pernambucanos, ele fez uma citação lá do livro, e ele viu com essa feira o link e a oportunidade de poder mostrar seu trabalho. E quantos escritores querem ter essa oportunidade, e quantas pessoas da periferia também gostam de livro, mas sentem no livro uma certa distância, né, a chegar até ele. E por estarmos dentro da periferia, em contato com eles, fica fácil, porque o escritor é vizinho, é amigo, então eles vêm contemplar, privilegiar as pessoas do seu bairro mesmo.
O livro ele deve ser um instrumento de cidadania, né? Um instrumento de preparação para um novo momento da vida, considerando que ele transforma, né? O livro ele mexe com a cabeça, ele ajuda você a ser mais crítico, ou seja, ele provoca vários efeitos no leitor. No geral, a gente acha que o brasileiro ainda lê pouco. Você tem essa visão também ou você acha que a gente tem uma média boa se comparar, por exemplo, com outros países, Alexandre? Bom, primeiro eu queria deixar claro que o livro, ele é uma obra coletiva, né? Ao leitor cabe apenas a redação do texto. Então, nós temos que... Ao leitor, ao autor. Ao autor, desculpe, ao autor cabe a redação do texto. Então, nós temos que verificar que numa ponta está o escritor, na outra está o leitor. Se essa ligação estiver interrompida, nós não temos uma obra de arte. Nós temos uma o livro não fecha, né? Exatamente, nós temos uma frustração do escritor, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Acho que a gente tem que ter sempre em mente isso. Quer dizer, se nós não incentivarmos os escritores a publicar e, sobretudo, a serem lidos, nós vamos ter artistas frustrados e obra de arte incompleta. E aí nós vamos, então, à sua pergunta. O Brasil ele tem uma sociedade que não é muito... Ela não gosta muito de ler. Os índices, eles apontam até os números até satisfatórios, né? Só que eles leem enquanto a leitura é obrigatória para o cumprimento de alguns cursos. Quando as pessoas saem dos cursos que as obrigam a ler, por um dever acadêmico, elas esquecem a leitura. Então, se a gente fizer uma pesquisa de quantas pessoas leram algum livro de literatura, um livro, por exemplo, de Marco Sassuolo, a gente vai ver que é um número pequeno. Porque elas leem muito, mas são enquanto ela está na banca escolar. E aí nós temos, então, uma situação em que eu acho que cabe à própria sociedade estimular a leitura fora do ambiente escolar. Fora. Quer dizer, a leitura como um instrumento de diversão, como um instrumento de realização. Seria, por exemplo, eu lembro uma vez que eu vi uma propaganda muito interessante na TV, de uma TV musical, era Bicho, chegou a hora, desliga a TV e vai ler um livro. Olha, isso dito por um locutor de televisão, isso é muito bom. E essa televisão, MTV, essa televisão fez isso. E eu vi isso algumas vezes, então era uma programação voltada para a juventude, um pouco mais jovem, que no meio da programação ela dizia isso. Desliga a televisão e vai ler um livro. Quer dizer, e aí, uma coisa que você também perguntou, e eu acho que aí talvez cabe um pouco dessa observação, a questão da concorrência. Então, enquanto a televisão, a rádio, vê no livro um concorrente, nós vamos ter um adversário muito complicado, muito difícil. Então, nós temos aqui as diversas mídias têm na leitura um não concorrente, mas um parceiro, mas um complemento. É aquela pessoa que vai ler um livro hoje e depois vai buscar complementos, informações complementares sobre o livro ou sobre aquilo que ele desperta. Então, eu fico assim, muito feliz em saber que nós temos esse desafio. Quer dizer, isso é um grande desafio e os desafios me alegram. Então, talvez essa também seja uma tarefa a ser cumprida pelas festas literárias. Você falou estimular. Estimular é totalmente diferente de obrigar. Tem muita leitura que, infelizmente, ainda é uma leitura em que as pessoas são obrigadas e até para cumprir mesmo uma tarefa escolar, uma tarefa acadêmica. Mas aí, Marcos, não é uma pergunta mal intencionada, não, tá? É apenas para provocar. Mas para que serve a poesia? Olha, eu acho que sem a poesia, o mundo teria talvez a metade. A poesia é um caminho, talvez mais próximo das coisas, talvez mais próximo do homem. Você, quando fala, desde o Fiat, da criação do mundo, o mundo foi criado através da palavra. A poesia é diferente até da prosa, porque quando você diz, por exemplo, caneco, caneco funciona, você sabe que aqui é um caneco, mas o que interessa ao poeta é a palavra caneco. O poeta lida com a palavra, a poesia, dizia Mallarmé, é feita com palavra. Então, é preciso exatamente, o sentido da poesia é o sentido de acordar o homem. Drummond dizia, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças.
Então, a poesia, se conseguir fazer acordar e adormecer, acordar as mulheres e adormecer os homens seria a última análise. Você teria um poema, então, para confirmar isso que você está dizendo? Um poema seu? Eu vou dizer um poema não sobre esse assunto, porque... Claro. Mas eu recordo até quando esteve aqui o Prêmio Nobel de Literatura Derek Walcott, ele me pediu que eu declamasse, quando eu fui apresentar ele, assim como você, sem ser um apresentador, como você o é, mas ele disse, declame um poema seu. Eu disse, vou declamar um poema meu que fala de você e de Santa Lúcia. Ele disse, não, senhor, uma coisa que você queira fazer. Então, eu vou dizer um soneto, meus poemas são quilométricos, sobre o grilo e o mar. Estou morando no mar, um grilo imita o mar com a sua voz. Ou o mar é um grilo verde que só canta e rói o tempo com seu canto, dói o som da água dentro da garganta, do inseto com seu pote de canção ou do mar com seu búzio de silêncio. Faz uma lua em sol a solidão do mar de estrela e vagalume dentro. Desce o sereno e sobe a marisia. Que importa a marisia ou o sereno? Tão grande é o mar e o grilo é tão pequeno, mas dos dois é tão gêmea a cantoria que se a onda recua e a asa se expande, o mar fica pequeno e o grilo grande. E para chegar aí, Marcos? E para chegar aí, como chega isso? Como chega um soneto como esse? Olha, eu acredito que o poeta Valdir, e você é isso, e todos nós que estamos aqui somos rigorosamente isso. O problema de escrever, eu acho que o poeta nasce. Isso que o orador faz, se o poeta nasce, rigorosamente ele nasce. Então, o difícil, às vezes, é você escapar disso. Eu vou contar um fato. Como eu nunca mais saí de Itamaracá, e eu estou terminando um livro, então eu hoje olhava o relógio e escrevia, olhava e escrevia. Depois fechei o computador, o notebook, e comecei a escrever à mão. Quando eu olhei, já estava perdendo totalmente digo, vou chegar lá, não vou mais nem conseguir falar com os meus amigos, não vou ver Valdir. Aí vim correndo para chegar aqui. É feito uma doença, isso chega naturalmente. Chega de um jeito que você não pode evitar. Uma vez alguém me perguntou, eu acho que foi João Alberto, o que é preciso para ser poeta? Eu digo, eu queria saber o que é preciso para não ser, porque isso aí é o que eu fiz a vida toda. Né? Okay, não Marcos. vai nisso de uma vaidade. Viu? Ok, nós vamos fazer o primeiro intervalo, então a gente volta daqui a pouquinho falando sobre difusão da literatura. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Difusão da Literatura em Pernambuco. Participam Alexandre Santos, curador e coordenador da FLIPO, Festa Literária Internacional de Ipojuca; Marcos Acioli, poeta; Sérgio Santos, fundador do movimento social Periferia e Cidadania. Bem, a gente ia começar falando agora sobre a programação da FLIPO, mas aí como o Alexandre já tinha falado um pouquinho, o Marcos também falou um pouquinho, talvez até mais do que um pouquinho por conta do poema, o Sérgio ficou sem poder falar. Então, Sérgio, vamos começar falando sobre a tua participação lá na FLIPO. Depois a gente vem para outros pontos da programação. Na FLIPO, vamos organizar, o Alexandre aceitou, nós fizemos a solicitação de colocar lá um espaço Escoteiros do Brasil e vamos divulgar um pouco do escotismo a nível no Brasil. Por exemplo, em Pernambuco temos 101 anos de movimento escoteiro e isso não é divulgado. E assim, a gente precisa divulgar mais essa coisa bela que é o movimento escoteiro. E também vamos ajudar o Alexandre na questão da organização da feira, na medida do possível. E fico muito contente para mim, que sou do movimento social, ter o convite do presidente, né, da União Brasileira dos Escritores para poder ajudá-lo. E é muito importante ver o Alexandre falar que existisse uma feira a cada semana, né? Ter esse pensamento, né? Da pessoa do carro que ele ocupa. E que bom que também a gente pudesse ter feiras na periferia todas as semanas, né?
E é isso que a gente está lá dando o nosso máximo e aprendendo muito, porque a bagagem que ele tem é muito grande e a gente transforma e tenta fazer essa força, levar essa força para a Feira da Periferia. E seguindo as instruções, as orientações do Lord Baden Powell, você vai estar sempre alerta para Sempre alerta, isso. Alexandre, essa programação ela é bastante extensa, mas você esteve aqui outro dia e falou que não se trata de uma feira, e sim de uma festa literária. É uma festa. Qual é a diferença? A feira ela tem a preocupação maior com as vendas. Né? E a festa é em fazer do livro da leitura uma grande festa, né? Um momento assim de grande comunhão, de grande confraternização. E na nossa festa existe naturalmente um espaço para uma feira, que nós chamamos de Alameda dos Livros. E aí o nosso querido Sérgio Santos, ele falou uma coisa que é importante, né? Quer dizer, existe um espaço reservado para os escoteiros do Brasil. E isso, a leitura é a seguinte: a Flipo, ela oferece plataforma para que uma série de eventos ocorram simultaneamente. Nós vamos ter isoladamente uma abertura e um fecho, né? Mas durante a festa vai ocorrer muitas coisas. Por exemplo, vai haver um congresso literário, vai haver um congresso mundial de engenheiros e escritores, vai haver um encontro pernambucano de escritores, vai haver a Alameda dos Livros, vai haver a Arte Flip, vai haver a Vitrine, quer dizer, são muitas coisas. E aí, me permita, Valdir, só para a gente poder dar, nós vamos ter no sábado, exatamente o dia 3 de setembro, nós estamos aqui com dois personagens que são fundamentais. Primeiro, o Sérgio Santos, que ele vai começar com uma palestra sobre ler para transformar o mundo. E nós vamos terminar com uma homenagem a Marcos Accioli. Eu devo dizer que Marcos Accioli é o grande homenageado da Flipo, né? Nós vamos, como eu falei ainda agora, nós vamos ter dentro da Flipo outros eventos. No Encontro Pernambucano de Escritores, vai haver o grande homenageado, que é o Cláudio Aguiar. No Congresso Mundial de Engenheiros e Escritores, vai haver um homenageado, que é o Ernesto Meli Castro. E a Flipo, como um todo, ela vai homenagear o poeta Marcos Accioli, que vai ser exatamente no sábado às 7 da noite. A apresentação do Marcos, a homenagem feita a ele, vai ser precedida pela apresentação do coral do Movimento Pro Criança. Na sequência, ele vai receber as homenagens devidas e, se Deus quiser, vai nos brindar com a conferência magna, né? E também uma coisa interessante é que nós começamos com a importância da leitura por alguém que organizou uma feira literária na periferia. E terminamos com uma das pessoas que é um dos pontos altos da literatura culta, uma formação elaborada, erudita, que é Marcos Accioli. Então, isso mostra exatamente como a Flipo vê a literatura, de uma forma ampla, que seja capaz de atender todos os públicos, desde as crianças que vão frequentar o nosso espaço mágico no Faz de Conta, que é a programação infantil, até aqueles que gostam da literatura muito elaborada, aqueles que procuram compreender melhor o mundo. E aí, esse ano, nós vamos ter, o nosso tema esse ano é literatura e mudança. E vamos ter palestras maravilhosas. Por exemplo, a palestra de Raimundo Carreiro, que vai falar sobre as mudanças na literatura no século passado. Vamos ter a palestra de João Mazzarolo, que vai falar sobre a influência da televisão na forma de escrever. As pessoas que escrevem para a televisão, elas são levadas a escrever frases curtas, que tenham poucas vírgulas, até porque escreve para ser ouvida, né? E não para ser lida. Então, vai falar sobre isso. E aí nós temos, então, um conjunto enorme de interseções entre diversas linguagens. Que a gente ainda vai continuar falando sobre isso, né? Só para dar uma girada, vou para Marcos agora um pouquinho. Marcos, eu vi na programação que você vai fazer uma palestra, né? Mas eu não localizei o tema da palestra na programação. Você vai falar sobre o quê? Está na tua cabeça? Não está na cabeça dos organizadores ainda? Coincidentemente, Valdir, eu hoje perguntei a ele, eu vou falar sobre o quê? Mas ele me deixou livre, então eu vou. Tem um tempinho. É segredo? Não, é porque eu ainda não pensei exatamente o que... Não, nunca é. Uhum. Nunca é. Basta começar a falar, já vai sair muita coisa. Você, nesse instante, estamos falando aqui de idade, e aí eu quero me reportar o problema do sujeito ir conseguindo a idade, que vai passando. Eu acho que o homem devia viver até um certo tempo, porque depois parece que é um débito que ele vai tendo com ele mesmo, ou com o cemitério, não sei. Eu perdi meu pai agora, meu pai... ainda estou abalado muito com isso, 8 meses. Meu pai
foi o único homem que eu nunca vi reclamar da velhice, nunca reclamou da velhice, de maneira alguma, e tinha um entusiasmo muito grande com a vida, né? Então, eu passei 32 anos ensinando na Universidade Federal de Pernambuco. E esses temas, a gente vai juntando isso aqui. E outra coisa que eu gostaria de dizer, não quero falar muito agora, mas o público, às vezes, é quem nos diz o que devemos dizer e falar, até a linguagem. Porque, às vezes, se você começar a falar numa linguagem muito complicada para estudante, digamos assim, de uma classe mais comum, você se perde. E também, se for o contrário, se perde. Eu olho muito o público, passei a vida toda fazendo isso, então ainda não sei, sinceramente. Eu me lembro que a última, eu não sei, parece que falei de João Cabral, que é um poeta que eu adoro, né? É um poeta muito importante para Pernambuco e pernambucano. Mas eu já sei isso. Eu acho que antes da Flip eu venho aqui dizer a você sobre o que eu vou falar. Certo. Daqui a pouquinho você fala também sobre o significado da homenagem, né? De ser homenageado num evento importante. Sérgio, o teu tema? O tema da Flipper 2016 é Ler para Transformar o Mundo, que também é um tema da minha fala lá na Flipper. Da sua palestra. Acreditamos que a leitura ela pode realmente transformar. E talvez aí esteja a solução de diminuir grandes males dentro da periferia. A solução não está em aumentar muro, em colocar cerca elétrica, em blindar carro ou contratar segurança. É simplesmente aumentarmos o acesso à cultura. Diferente do que muitas pessoas falam e dizem, na periferia encontramos muita gente que gosta de ler, que quer ler, mas o acesso ao livro ele não é tão fácil. Por exemplo, vamos homenagear o Alexandre Costa, que é um escritor de Roda de Fogo, que publicou 2 livros, 5 CDs de cordel e está terminando seu 3º livro. A demanda de escritores na periferia é tão grande que nós homenageamos 2, sempre um mais velho e um mais novo. A outra será a Larissa, uma menina de 11 anos, que transformou as suas falas de Facebook e Zap em um livro. E ambos são homenageados da Flipper. A gente vai homenagear o Alexandre Costa e a Larissa, porque essa demanda existente na periferia é gritante. E agora há pouco, por coincidência, eu vinha com um rapaz que ele vinha conversando e ele também poeta e morador dos Torrões. E ali, Roda de Fogo, ele dizendo, Sérgio, eu durante muito tempo quis escrever, durante muito tempo eu comecei a escrever, mas nós não temos incentivo de onde mostrar. E aí eu vi ainda mais, Alexandre, o quanto é importante a Flipper dentro da periferia. Porque talvez nós estejamos com a Flipper atendendo o grito silencioso de pais e mães que não sabem o que fazer com seus filhos. E aí a feira ela tem também esse cunho, além de incentivo à leitura, esse cunho social. Quem define o que o público deve ler? É o próprio leitor ou é o mercado? O mercado ele tem um grande incentivo, o marketing em cima, né? Ele direciona para muita coisa. Mas eu acho que com a Flipper e com outros estímulos, estamos dando à periferia a opção de escolha. Muitas vezes você é bombardeado por uma certa informação e uma única informação. E aí quando a gente deixa esse leque amplo e as pessoas têm pelo menos naquele momento a opção de escolha. Marcos, o autor ele define o que o público deve ler ou ele deve se colocar no lugar do público para tentar entender quais seriam as expectativas, os anseios, como que é o processo em você, nessa relação com o público? Eu acho que ele, você disse muito bem, penetra o escritor no público e não só no público, no tempo, nas coisas, nos acontecimentos, para que ele não fique escrevendo hoje uma coisa que foi do século passado. Então, ele tenta, talvez, definir. O escritor tem sempre um caminho que é o seu caminho, mas o seu caminho não é o caminho dele só. Você tem a obra, é o textor, a obra é o texto e o leitor. Então, você não pode fazer uma coisa desconexa. Eu acho que você tenta, digamos assim, dar
uma orientação do que queria, mas você pode mudar de acordo com o que acontece hoje. O mundo tem corrido, graças aos meios modernos de comunicação, em uma velocidade tão grande que você, para acompanhar isso, principalmente como escritor, tem que andar, pelo menos deixar de engatear e começar a andar com os 2 pés, ou talvez com os 3, como queria a Esfinge de Édipo. Dá para saber o que o público está querendo ler, Alexandre? Eu vejo essa questão de um modo um pouco diferente. Eu acho que o escritor deve escrever exatamente aquilo que ele quer escrever. Naturalmente, isso entre o texto que ele escreve e a conversão disso num livro, passa por um editor. O editor, esse é que vai ter sempre uma sensibilidade mais comercial do livro, né? Os escritores que, no modo de pensar, que escrevem aquilo que os leitores querem ler, são os publicitários. Então, aí eu acho que já está no outro campo. Naturalmente, e aí eu concordo com o Marcos, né, e com você também, quando o escritor ele coloca no papel, né, as coisas o texto, eu acho que aí sim, ele deve ler e reler muitas vezes, de modo a ter a certeza de que aquilo que ele escreveu será compreendido pelo leitor. Ele não pode fazer como um colega nosso, que é um poeta, mas ele acha que ele escreve para ele mesmo. E se algum leitor ousar dizer que compreendeu um poema dele, ele muda o poema, né? Então, acho que isso está errado. Mas o escritor deve escrever exatamente as coisas dele, né? Então, daí, ele não pode estar... Hoje, o cara quer que eu escreva sobre bananas, e ele quer escrever sobre Patativa, mas escreve sobre banana. Não. Se ele quer escrever sobre Patativa, ele escreve sobre Patativa. Evidentemente, se o texto dele sobre Patativa, se vai ter penetração comercial ou não, são outros 500. Certo. Mas se o escritor, eu entendo que se o escritor ele não tiver essa fidelidade consigo próprio, ele não será um escritor, e sim um publicitário. Nessa lógica, quem escreve assim é melhor do que o best-seller. Porque o best-seller ele trabalha, de certa forma, dentro dessa lógica mercadológica. Mas o best-seller é muito mais uma seleção dos editores do que dos escritores. Naturalmente, os escritores que produzem textos best-seller já escreveriam daquela forma, né? Talvez colocar um cachorro na história, porque a pesquisa diz que o cachorro é um elemento importante na família, talvez colocar o cachorro não altera muito o texto. Simplesmente ele adaptou o texto a uma preferência. Eu lembro, que houve uma pesquisa, sabia o seguinte: se o livro era escrito para uma família média, tinha que ter um cachorro, tinha que ter uma mocinha bonita, tinha que ter um garoto que queria servir o exército, enfim, tá certo? Ele compunha a família. Então, se isso condicionou a história, eu acho que o escritor não fez muito bem. Porém, se ele introduziu esse elemento na história para poder ser lido com mais facilidade, com melhor compreensão, eu acho que ele fez perfeitamente. E a tarefa de escolher os textos para serem best-seller, normalmente é do editor. Marcos, você escreve para agradar a si próprio, para agradar ao leitor, o seu ciclo de amizades, pessoas mais próximas que vão dizer, pô, ficou bacana tal, ou você escreve para vender, na expectativa de vender e de se tornar, de que aquela venda se torne importante? Vender poesia já seria uma coisa difícil, né? Escrever também para o leitor, o escritor tem que ir na frente. Ele tem um rumo, ele abre a porteira dele e ele vai na frente. Borges dizia, eu escrevo para mim mesmo. Eu escrevo para mim mesmo. Esse sentido de escrever para si próprio é também muito importante, como o Alexandre está dizendo, porque você tem os seus fantasmas, você quer dar um destino a essa coisa, né? Então, você escreve, em última análise, seria para si mesmo. Mas você, como faz parte do universo, você faz parte do mundo, você faz parte da natureza, então você tem que estar inserido em tudo isso, para que não fique dizia Aristóteles, que o homem fora da sociedade ou é um deus ou um bruto. Então, para não ser nem uma coisa nem outra, você tem que se inserir como o próprio Aristóteles, um animal social. Ok, vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre difusão da literatura em Pernambuco.
O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Difusão da Literatura em Pernambuco. Participam Alexandre Santos, curador e coordenador da Flipo, Festa Literária Internacional de Ipojuca. Marcos Acioli, poeta. Sérgio Santos, fundador do movimento social Periferia Cidadania. Sérgio, a criança, o adolescente, como eles se situam dentro desse contexto que a gente está trazendo hoje para o programa? Ele é o primeiro leitor, né? Mas se por acaso se perde o tempo, se o tempo passa e se ele não é iniciado, possivelmente ele será um leitor que não vai acontecer. Como que é o trabalho de vocês em relação a esse perfil de público? Então, uma das dificuldades do livro na periferia, em alguns momentos, é o custo. É um pouco alto ter acesso ao livro. Então, na Feira da Periferia, nós não convidamos editoras, convidamos depósito de livros, né? Com livros de vários autores, e chegamos a vender livro na feira a R$2. E quem não tem R$2, esse ano na feira, iremos disponibilizar 2.000 livros para troca. Então, com isso, a gente consegue fazer com que a pessoa chegue ao acesso ao livro e que essas pessoas consigam descobrir esse mundo mágico da leitura. O ano passado, eu tive uma mãe que chegou para mim e disse que o filho dela pediu para comprar o livro e ela nunca tinha escutado isso do filho, e esse garoto tinha 13 anos. Então, ele se encantou com o livro na Flipper e, a partir dali, ela me parou e disse obrigado, porque meu filho, aos 13 anos, me pediu para comprar o primeiro livro para ele, né? Um livro paradidático, e possa ser que dali em diante ele desencadeie um hábito do gostar de ler. Alexandre, gostaria que você falasse mais um pouco sobre essa interseção, né, sobre esse diálogo entre diferentes linguagens num evento literário como a Flipo. E aí você tem música, você tem teatro, que se soma à literatura. Exatamente. No ano passado, o tema geral da festa do ano passado foi a transversalidade das artes. Naturalmente, nós compreendemos a Flipo como sendo um processo, como estando num processo. Então, tudo aquilo que nós discutimos no ano passado vale para esse ano. Então, no ano passado, nós discutimos cinema, música, televisão. Isso vale para esse ano. Nós temos, além do grande espaço dado à literatura, e nós nunca é demais lembrar que a Flipo pretende converter, durante 4 dias, Porto de Galinhas, na capital nacional do livro e da leitura. Então, o espaço para a literatura é muito grande. Mas também nós reservamos espaço para outras linguagens. A abertura e o encerramento, ao contrário de outros anos, nós vamos fazer com música. Nós vamos fazer uma abertura com o maracatu, com a orquestra e o corpo de dança do Movimento Pro Criança. E vamos fazer um encerramento da Flipo com a apresentação do músico da banda do Isaac Sete Cordas. Todos os dias, na nossa Flipo, nós temos o que nós chamamos de o Show das 9. E o Show das 9 é música, né? Nós temos um espaço reservado para a Arte Flipo, que é dedicado exclusivamente para exposição de artes plásticas, né? Pinturas e esculturas. Esse ano nós firmamos uma parceria com uma empresa, a Arte Maior, que vai não só fazer o aporte de obras, mas também fazer um leilão de obras de arte, de obras de arte naquela ocasião. Temos uma palestra muito importante do Dante Suassuna, que vai falar sobre a famosa Pedra do Ingá. Pedra do Ingá é um romance do Ariano, inacabado, e que é ambientado lá na fazenda lá da Carnaúba, e tem lá a Pedra do Ingá, que é uma obra do Dante Suassuna, que já vai falar, e Dantes é um grande artista plástico. Então, nós estamos essa nossa preocupação muito forte, não apenas de dar continuidade àquilo que nós discutimos no ano passado, não é? Que foi a transversalidade das artes, mas também de reforçar essa nossa consciência. E aí, eu resgato um pouco aquilo que o Sérgio Santos falou, a importância que nós damos à formação dos públicos futuros. Não é? Não o público na condição de elemento consumidor, não é a preocupação do mercado, mas a formação daquele que vai ser o futuro leitor. Não o leitor consumidor, mas o leitor o leitor amante da literatura. E aí nós temos todos os dias um espaço, é o espaço mágico do Faz de Conta, reservado ao público infanto-juvenil, que vai ser não só
conduzido por professores, né, os artes educadores, as bruxinhas, conteúdo de história, mas também professores que vão lançar desafios. E aí eu acho, e talvez eu esteja até entrando, que talvez o espaço do escoteiro, que atrai um público mais juvenil, né, um público mais amadurecido assim, é que vai ter também vai ter um traço a mais com a literatura. Então nós estamos com essa preocupação. A Flipo, ela tem esta ideia de fazer com que as pessoas se vejam na arte como agentes, como cúmplices, como coparticipantes. Marcos, depois de uma longa estrada, é natural que os escritores comecem a ser homenageados, que o seu trabalho comece a ser reconhecido, né? Me parece que é um pouco isso que está acontecendo com você, que acontece com outros escritores. Inácio Loyola Brandão foi agora super homenageado, né, pela Academia Brasileira de Letras por conta do conjunto da sua obra. Esse tipo de homenagem, ela é necessária para uma satisfação pessoal, de ego? Ela funciona como um reconhecimento? Né? Como que isso fica na cabeça de um escritor? Esse reconhecimento é realmente necessário? Eu não diria necessário. Primeiro, é uma generosidade, no caso aqui de Alexandre, de escolher, entre tantos nomes que tem em Pernambuco, escolher o meu nome para que aconteça isso. Mas é muito interessante que você tenha, depois de realizar um trabalho todo voltado para isso, um reconhecimento. Reconhecimento seria a palavra. Seria um reconhecimento. Você chega à conclusão que a sua vida não foi à toa, não foi em vão. Você fez um trabalho e esse trabalho serviu, tem servido e mais ainda, não é só servir e tem servido, servirá a alguém, no sentido do futuro. Então, essas homenagens, de certa forma, é uma maneira também de tirar você, mais uma vez, do lugar da solidão, vou usar o termo, e lançar diante de um público, né, como homenageado, mas é bom que nessa homenagem você faça alguma coisa, para não ser só, digamos assim, uma estrela, né? Aquela figura que está ali para aparecer, digamos assim. Não, é você. Não, nós estamos participando. Eu acho que essa homenagem é uma continuação, a palavra quase não sai, é uma continuação da vida sua, pessoal, isolada, que se torna pública. A gente associou a homenagem àquilo que você produz. E você mostrou, acho que foi no primeiro bloco, né, um pouquinho daquilo que você produz. Poderia dar mais uma palhinha? Claro. Eu vou dar só um fragmento aqui, porque o poema é longo, e se for, estoura o tempo. Mas um poema que eu declamo sempre, e declamava sempre até com meu irmão, chamado Coco Praeiro, do livro Nordestinado, e faço até aqui, aproveito, uma espécie de comercial. Nordestinado está saindo agora, uma 4ª edição pela editora Bagaço e a editora Tempo Brasileira, no Rio de Janeiro. Então, é um livro que está em 4ª edição, significa que premiado, não foi? Foi premiado. Meu prêmio, o primeiro prêmio que eu recebi, prêmio aqui do Nordeste, e era um prêmio em dinheiro tão importante que eu não posso dizer o que eu fiz com esse prêmio. Depois ganhei muitos prêmios e não fiz mais nada exatamente com isso. Mas vou dizer, o Coco Praeiro, o último poema, que é dedicado até a Custódio Almeida, já que falamos aqui em música, diz mais ou menos isso. Cantiga acesa como a lua na janela, noite clara e dentro dela vou batendo o meu ganzá, que sabe um coco mais duro que a macaíba, do sertão da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Cantiga acesa como a luz de um candeeiro, os guizos do meu pandeiro são como estrelas do céu, tão verdadeiras como um sonho de menino, estrelas que virgulino acendeu no seu chapéu. Coco de praia, de embolado, de usina, meu ganzá só se ilumina quando começa a tocar, pois é por fora todo cromado de zinco, mas dentro carrega 5 estrelas vivas do mar. Vou parar no mar, senão vamos nadar até o fim do programa. Muito bem. Vamos puxar um outro ponto aí, dentro ainda dessa visão ampla sobre difusão de literatura. Você tem os eventos, né, que a gente já tocou aqui, você tem as bibliotecas itinerantes, mas você tem também as redes sociais, né, as mídias sociais. Então, vamos chegar um pouco nisso aí. Como que vocês se apropriam hoje dessas ferramentas? Vou começar pelo Sérgio. A rede social hoje, ela se tornou uma ferramenta importantíssima
principalmente para quem não tem acesso ao meio de divulgação caro, né? A rede social ela tem um poder de alcance muito grande e para nós da Flipper, que é uma feira praticamente feita por voluntários, né? Somos então voluntários palestrantes, voluntários oficineiros, voluntários organizadores e aí divulgações é muito importante porque você começa a agregar pessoas, né? Formando uma grande corrente do bem, né? De incentivo à leitura. Então a rede social ela tem servido para a gente de uma forma de divulgação que às vezes nem esperamos. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa de São Paulo comentando sobre o projeto da geladeira com livros. E aí foi interessante porque ela disse, eu vi teu projeto na TV e aí eu quero fazer aqui em São Paulo também. E depois eu consultei tua página lá no Facebook, vi outras fotos, vi que você tem outros projetos em outros locais também. E aí eu queria ver contigo se a gente poderia fazer esse projeto em parceria. Coisa que eu não teria acesso a fazer na mídia normal, que o custo é muito alto, né? Alexandre. As mídias sociais elas são essenciais nesse tempo moderno, né? Nós sabemos que o controle da mídia é fundamental para o controle da história. E as mídias sociais, elas furam um pouco essa camisa de força, né? Então, a Flipper, nós temos grandes aliados na mídia formal. Nós temos, por exemplo, a própria TV, o sistema de rádio e televisão da Universidade Federal de Pernambuco, o jornal Folha de Pernambuco também nos ajuda bastante, a própria Rede Globo, enfim, nós temos uma penetração muito grande, nós temos um apoio grande da mídia formal. Mas, se não fosse a mídia informal, proporcionada pelas redes sociais, nós teríamos muito mais dificuldade. Enquanto plataforma para publicação, né? Uma coisa é a divulgação, a outra coisa é a publicação. Ela é uma ferramenta importante na tua visão? Olha, eu ainda sou dos antigos, eu ainda não percebi exatamente onde é que as mídias sociais podem compensar as publicações. Eu tenho alguns livros em publicação digital, né? Os meus 2 últimos romances, eu não consegui publicar, a publicação impressa não foi possível, e tem a publicação digital. Mas e sei que o livro digital é uma inevitabilidade da história. Mas eu não percebi ainda onde é que as redes sociais, as mídias sociais podem compensar os outros tipos de publicação. Certo, eu queria só fechar aqui ouvindo Marcos Ascioli. Marcos, você publica alguma coisa pela internet ou não? Não. Eu vejo tanta coisa que apareceu sobre a minha obra na internet que eu me surpreendo até quem colocou aquilo que eu mesmo não sei colocar. Eu funciono muito mal com isso, sou um tanto analfabeto das mídias, porque o meu tempo... Eu tenho um grande amigo, um grande escritor, Pedro Lira. Eu pediria só que desse uma pressazinha, porque o tempo da gente está chegando ao final. Então, não estou assim muito... Estou tentando chegar, mas ainda não tenho, digamos assim, uma experiência de fazer esse trabalho. De repente pode descobrir como um meio importante para a difusão, né? Que eu acho que o maior problema que o escritor tem hoje é a difusão e distribuição, então eu acho que a gente tem que encontrar esses caminhos. E talvez a gente tenha que contar com as pessoas mais novinhas, né Marcos? que estão começando aí, que dominam essa tecnologia de uma forma assim, extraordinária. Bom, a gente agradece a participação de todos vocês, deseja sucesso para a feira, né, a sua feira, para a feira que também o Sérgio está organizando para o mês de outubro, ok? Então, um grande abraço a todos, até o próximo programa.